e agora nós vamos trazer o posicionamento do Rabobank. O Rabobank é o maior banco cooperativo agrícola do mundo, tem atuação aqui no Brasil. Aqui no país, quem responde pelas análises no setor do café é o economista Guilherme Moria, que vai participar conosco agora dessa entrevista pela internet. Guilherme, obrigado pela participação, por estar aqui conosco. Nós estávamos ouvindo o produtor, o cafeicultor lá de Minas, e eu quero saber como é que o Rabobank, como é que vocês têm avaliado o mercado de café nesta campanha atual. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É um prazer a gente estar aqui conversando um pouco, fazendo esse bate-papo aí sobre o mercado de café. E, Fabiano, então, assim, até para ilustrar um pouco o atual cenário, né? Eu acho que o produtor que estava aí comentando um pouco sobre o desenvolvimento da safra, ele já colocou muito bem sobre as questões os desafios dessa próxima safra, né? Então, a gente vem observando também essa questão da falta de chuvas ao longo de 2020 e que acabou impactando sim a safra 21-22, essa daqui que a gente está prestes a colher aí logo mais nos próximos meses. E realmente essa quebra mais pronunciada da safra brasileira, ele foi um dos fatores sim que estão movimentando bastante o mercado, né? Porém, ele não é o único. Quando a gente analisa também os outros fatores, com certeza a demanda é o outro fator chave quando a gente faz a análise de café. Então, a gente vem de um 2020 onde, segundo nossas estimativas, houve uma leve queda no consumo de café, e isso acabou sendo até refletido nos preços, né, de café ao longo de 2020. Porém, ao final do ano passado, com as evidências cada vez mais aumentando dessa quebra no Brasil, a gente começou a perceber um desenvolvimento dos preços, uma melhora gradual nos preços, né? Então, hoje, eu acho que o mercado entende muito bem que o Brasil ele tem muito café disponível nesse atual momento, proveniente da última safra, onde a gente, segundo os nossos números, escolheu uma safra recorde. Porém, mais para o segundo semestre, quando a gente depender desse café que vai ser colhido na atual safra, a gente pode ter algum desbalanço, alguma ruptura. E no momento que hoje, quando a gente olha a demanda também, a gente vê que a demanda está andando um pouco devagar, realmente a Covid vem atrapalhando o consumo de café, especialmente fora do lar, e que a expectativa é que ao longo desse ano, né, ao final desse ano, com as vacinações, com as campanhas, etc., o consumo ele tem uma recuperação, né? Então, é um pouco essa é a dinâmica que a gente está vendo um pouco do mercado de café. Guilherme, em relação aos negócios com o café aqui no Brasil, do cafeicultor brasileiro, como é que vem esses travamentos de negócios e principalmente a maneira como que eles estão negociando? Eles estão negociando mais lentamente, talvez tentando aproveitar preços melhores, pelo menos nossa observação é isso que vem ocorrendo. Dá para dizer isso do mercado físico brasileiro? Com certeza, Fabiano. Embora a gente olhe nas praças locais, né, preços acima de R$ 700, né, 740, 760, 715, enfim, acima de R$ 700, que são patamares aí recordes quando a gente analisa o histórico nominal dos preços de café. Por outro lado, o produtor ele está vendo na lavoura que realmente se trata de uma quebra mais pronunciada do que o normal, né? Lembrando que esse ano se trata de uma bienalidade negativa de produção, então a gente já produziria menos e os efeitos do clima fizeram com que essa quebra se aprofundasse um pouco mais. Então, diante desse cenário, Fabiano, a gente está observando que mesmo nesses patamares de preços que são super atrativos, o produtor ainda tem uma resistência, tem uma esperança de enxergar preços melhores, dado essa quebra mais pronunciada mesmo. Logicamente que a gente sempre recomenda, né, que o produtor, antes de fazer os negócios, de fechar os negócios, também olhe o outro lado, que é o seu custo de produção. Então, a gente está vendo preços excepcionais, e se esses preços excepcionais casam com essa questão do custo de produção deles, eu acho que não existe motivo para não fechar negócio, principalmente para os próximos anos, né? Esse ano a gente até entende um pouco a relutância, porque foi um ano que o produtor realmente não sabe quanto que vai produzir ao certo, né? Diante dessa quebra mais pronunciada desse ano.
Eu tenho conversado com cafeicultores já há alguns anos e eles têm sempre apontado que a sua capacidade de investimento ou reinvestimento nas suas áreas de produção de café tem sido achatada durante os últimos anos. Esse é um ano melhor em termos de rentabilidade, claro, tem que se ver também que está se produzindo menos, mas de qualquer maneira, essa realidade muda a partir de agora e até mesmo uma característica que estou vendo em Minas Gerais também, alguns produtores diversificando com outras culturas. Isso muda a situação do café no Brasil? Fabiano, realmente quando a gente analisa e faz as comparações com outras culturas, a gente vai perceber por acaso que o café, dentre todas as commodities, talvez ela subiu menos, vamos colocar dessa forma, né? Embora a gente esteja enxergando que o preço do café ele esteja em patamares muito bons, quando a gente analisa os grãos ou propriamente o açúcar, eles aumentaram muito mais em relação, quando a gente faz uma comparativa anual, por exemplo, né? Então, a gente pode observar que a alta dos grãos, a alta do açúcar e de algumas outras commodities, realmente ela se acelerou mais quando a gente compara com o café. E isso abre portas também para que o produtor queira diversificar um pouco mais as suas culturas, né? Queira ampliar um pouco mais o seu portfólio de produtos quando está produzindo. Então, certamente a gente vai enxergar muito, né, principalmente nesse momento das altas das commodities, o produtor querendo investir um pouco mais e olhando para outras culturas também, Fabiano. Tá certo. Guilherme, para encerrar, qual que é o seu ponto de vista para o mercado a partir deste momento? Veja bem, Fabiano e a todos, né? Hoje a gente está passando por um momento que o preço do café está, falando em termos de Nova York, US$ 1,30. Esse é um preço que hoje, pensando no curto prazo, ele faz muito sentido, dado que a demanda ainda segue com muitas incertezas, embora empresas torrefadoras, etc., eles estejam adiantando algumas dessas compras, aumentando seus estoques. Então, dado o receio de alguma ruptura na logística, ainda existe muita incerteza por conta do Covid. E, atualmente, o Brasil ainda tem muito café disponível, né? Então, pensando no curto prazo, é natural que o preço do café ele fique ali em torno desse 1,30. E mais para frente, lógico, né, com uma retomada do consumo e aí essa quebra no Brasil se evidenciar um pouco mais, talvez a gente tenha possibilidades aí de enxergar preços um pouco maiores. Mas pensando nesse curto prazo, nesse médio prazo aqui, a gente acha razoável esse patamar de preço aí que a gente está enxergando hoje ao redor do 1,30 mais ou menos. Guilherme, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado e até uma próxima.